Olá, minha gente, tudo bem? Passando por aqui para que nós possamos complementar o vídeo que nós falamos na semana passada, que era um vídeo sobre a chamada Nova Ordem Mundial, aquele período que se construiu a partir dos anos 80, destacadamente dos anos 90 e a primeira década do século 21, dos anos 2000. Né? E naquele vídeo nós destacamos dois elementos bastante consistentes e bastante emblemáticos na construção dessa nova ordem, não é verdade? Nós falamos sobre o chamado neoliberalismo, uma espécie de remodelamento, uma nova face do capitalismo mundial que se estabelecia, então, a partir dos anos 80, 90. E, por outro lado, falamos bastante também sobre o colapso do chamado socialismo real, do momento que nós tivemos o colapso, né? A crise e a extinção da União Soviética, em 91, e todos aqueles países do leste europeu, Alemanha Oriental, Romênia, Hungria, Bulgária, antiga Tchecoslováquia, antiga Iugoslávia, todos esses países foram sucumbindo, né? Foram sendo desestruturados a partir dessa crise, desse colapso, desse modelo socialista. Para que nós possamos complementar essa questão, eu gostaria que nós pensássemos de maneira bem breve hoje, bem objetiva, noutro elemento de construção dessa nova ordem mundial, que é a política de formação de blocos. Né? Eu estou falando concretamente de que a lógica de ter aparecido NAFTA, North American Free Trade Agreement, né? O Acordo Geral de Livre Comércio norte-americano, que incluiu o Canadá, Estados Unidos e México. Aqui na América do Sul é o caso do Mercosul. Na Europa, a existência da União Europeia. E na Ásia, por exemplo, o chamado Pacto ou Acordo do Pacífico, que englobava Japão, com os chamados tigres asiáticos, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan, Singapura e por aí vai. Aparecem outros blocos também em outras áreas, mas nem vou entrar nisso aqui agora. Porque alguém poderia dizer assim, mas Fernando, professor, essa coisa do bloco já não existia ali pós Segunda Guerra Mundial, quando na Europa surgiu, por exemplo, o chamado Mercado Comum Europeu. Logo virou nome, foi mudando, né, gente? O Mercado Comum Europeu virou Comunidade Econômica Europeia, depois virou Comunidade Europeia, depois virou o que é hoje, União Europeia, com a criação de uma moeda única, o euro e por aí vai. Eu diria o seguinte para vocês, para que nós pensássemos assim, talvez já de fato existisse lá um bloco na Europa, né? Um bloco é criado para quê, fundamentalmente? Para facilitar, para promover a livre circulação de pessoas, a livre circulação de serviços e a livre circulação de capitais. Só que os blocos, a partir dos anos 80 e dos anos 90, eles são vitais, porque numa ordem globalizada, competitiva, andorinha sozinha não faz verão. Nenhum país conseguiria isoladamente enfrentar a dinâmica do capitalismo moderno. Um capitalismo agora neoliberal, conforme nós já explicamos, um capitalismo ainda mais competitivo, um capitalismo com indústria de tecnologia de ponta, surgem setores como robótica, química fina, aquacultura, cibernética. Então, para esse enfrentamento de uma ordem global, tecnologicamente mais sofisticada, tecnologicamente mais robusta e de um grau de competitividade extremo, aqueles países que tiverem parceiros para promover troca de matéria-prima, de serviço, de capital, de tecnologia, de facilitar por meio de, por exemplo, taxações menores para alguns produtos, taxações menores para algum tipo de serviço, esses países teriam mais possibilidade de sobreviverem à ordem global. Então, a formação de blocos talvez já existisse, mas a aceleração da política de blocos, ela é, na verdade, uma necessidade. Você forma blocos para quê? Você constrói blocos para quê? Você constrói blocos, acima de tudo, para você melhor competir na aldeia global, né? Isso, no mundo globalizado, no mundo competitivo, aldeado a partir de grandes empresas, de grandes transnacionais, quem sobrevive é quem tem mais estrutura para competir. Dessa forma, os blocos passaram a ser uma necessidade. E os blocos foram ganhando um novo formato. É bom dizer, além da livre circulação de pessoas, serviços, capital, os blocos começaram a falar em criação de moeda única, foram falando de sistema de taxação mais ou menos unificado, foram criando um sistema de portos, entradas e produtos via portuária, cada vez, para quem tem litoral, né? Obviamente, mais elaborado, passou-se a criar no caso da Europa é um caso muito emblemático, passaram a criar um parlamento europeu para administrar também as questões políticas. Na Europa criou-se um passaporte unificado, o Europass, né? O Europassport, para dar dimensão desse novo momento. Então, pode ser que hoje, 2022, mas é um papo para outro vídeo, pode ser que dos anos 2011 para cá, depois do atentado terrorista nos Estados Unidos, né,
perdão, 2001, né? No início do século XXI, de 2001 para cá, e vários atentados que houve depois, e ao mesmo tempo o desgaste, a saída de alguns países do próprio bloco europeu, como aconteceu com a Inglaterra recentemente, né? O Reino Unido, o que tendeu a acontecer? Pode ser que esse modelo de blocos esteja um tanto quanto desgastado, mas isso aí tem a ver com esse novo momento. Aí eu já não posso falar mais de uma nova ordem, né? Aí é um papo para outro vídeo. O que é esse período que nós estamos passando agora, esse agora, esse agora de 2001 para cá, destacadamente dos anos 10 para cá, dos anos 10 do século 21. A gente está assistindo não mais aquela ordem dos anos 80, 90 e do início dos anos 2000. A gente está começando a assistir um novo arranjo. Por exemplo, nesse novo arranjo, eu faria algumas perguntas. Aonde que a gente vai colocar a China nesse novo cenário? Parece que a China não estava até então registrada, não estava colocada no radar, né? Aonde que a gente coloca, por exemplo, a relação entre a Austrália, Nova Zelândia e os países do Pacífico, né, que também parece que não estava muito colocado no radar, né? Para onde a gente vai, para onde vão as questões novas das chamadas economias que estão centradas nas tecnologias verdes? Então tem novos elementos que precisam ser pensados, que já não diz respeito àquela ordem. A gente imaginava que a Rússia, pós a explosão, a extinção, por assim dizer, a implosão, né, da União Soviética, a Rússia fosse colapsar. E hoje a gente vê uma Rússia que pode ser que economicamente não tenha tanto prestígio, né? Mas uma Rússia que ainda que tenha algum prestígio econômico, uma Rússia militarmente muito fortalecida de novo, sob o comando do Vladimir Putin. Então tem algumas coisas que precisam ser pensadas. O que são os Estados Unidos depois da era do Donald Trump? Os Estados Unidos que estão fazendo um esforço enorme no governo Joe Biden para se reinserir no mercado mundial, para conseguir trazer de volta grandes parceiros, para retomar o crescimento de alguns setores, né? Para, de algum modo, equacionar, resolver, por exemplo, o setor de queima de carvão, da utilização de carvão, que parece um problema que não se resolve dentro do país. Então tem algumas questões novas. Mas você vai dizer, parece que os blocos hoje estão até meio que fora de moda. Mas nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000, quem conseguia articular-se em blocos, conseguia melhor competir na aldeia global. Então, de um lado, voltando então, o neoliberalismo, de outro lado, o colapso do modelo socialista, e na outra ponta, a política de formação de blocos, como elemento fundamental para sobreviver e melhor competir dentro da ordem global. Valeu? Foi um vídeo curto, um vídeo breve, que a gente tentou dar uma sistematizada para pensar que talvez sejam essas três pontas. Quando se fala de nova ordem, você tem que pensar uma nova ordem na qual o capitalismo mudou de formato, mudou de maneira de ser ordenado, de ser articulado, uma nova ordem, então, neoliberal. Por outro lado, o colapso do modelo socialista, liderado pela extinta União Soviética. E, por outro lado, ainda, a montagem dessa política de blocos. Valeu, minha gente? Muitíssimo obrigado e até a próxima, quando falarei de mundo contemporâneo, contemporaneíssimo. Falarei dos anos 2000 para cá, ok? Isso inclui terrorismo, ascensão da China, um monte de coisa que a gente tem que parar para pensar juntos. Muito obrigado.